Vamos finalizar o boletim com alguns ajustes necessários. O primeiro deles será quanto ao layout, a aparência desta tabela. Vamos fazer modificações simples. Apenas para melhorar o visual. Então, primeiramente eu vou selecionar aqui todos os nomes. Vou colocar negrito. E vou colocar cor de fundo. Posso escolher essa cor. Mudar aqui para um branco. Vou aumentar aqui entre 5 e 6. E eu gostaria que essas células esses nomes ficassem centralizados nessa célula. Então aqui eu tenho outra ferramenta que nós podemos explorar agora, que seria ajuste de texto. Eu vou escolher essa opção aqui, que seria ajustar. Até o momento não foi suficiente. Essa função apenas faria com que o texto, no momento que eu diminuo a coluna, ele possa quebrar. Por exemplo, quebrou. A funcionalidade que eu vou acrescentar aqui seria a função alinhar na vertical. Então eu vou escolher a opção meio. Pronto, ficou bem melhor. Na verdade eu posso fazer toda essa formatação de cor usando apenas uma ferramenta. Vou fazer por ela. Seleciono toda a tabela incluindo o título, venho aqui em formatar, escolho cores alternadas. Aqui eu informo para ele que eu tenho um título, ele já está entendendo isso, e aqui eu escolho a forma de cores que eu quero. Vou escolher essa aqui, um azul, ficou bem interessante, automaticamente ele já define a cor do título e define cada linha. Então eu vou apenas dar um concluído aqui. Ótimo, ficou com uma aparência bem legal. Vou fazer a primeira mudança em relação às cores das notas. Visualmente fica muito mais interessante eu ver que todas as notas acima ou igual a 70 sejam azuis. Todas as notas abaixo de 70 sejam mostradas em cor vermelha. Assim também como o texto, aprovado e reprovado. Para isso, vou selecionar todas as notas, incluindo a média. Vou agora utilizar um recurso chamado de formatação condicional. Para chegar até ela, clico em formatar, formatação condicional. Então aqui ao lado vai abrir uma barra, e essa barra ela vai ter as configurações que eu devo fazer. Primeiramente ele entende que o intervalo que ele vai aplicar essa formatação foi o intervalo que eu selecionei. Aqui eu começo com as regras. Nessa regra ele diz assim, não está vazio, não se aplica à minha situação, por isso eu vou dar um clique aqui e aí eu posso escolher o tipo de regra que eu vou usar. Eu devo aplicar duas regras, uma que vai ser para aparecer a cor azul e a outra que é para aparecer a cor verde no texto. Então, quando deve aparecer azul? Quando o valor for maior ou igual a 70. Veja que automaticamente ele já faz uma mudança visual, mas ainda não está finalizado. Vou colocar negrito, vou colocar a cor azul que eu estou buscando e aqui eu vou tirar o preenchimento, vou deixar nenhum. Pronto, você já percebe que todas as notas que são maior ou igual a 70 já ficam no formato personalizado negrito com a cor azul. Vou clicar em concluído. Pronto, eu tenho a minha primeira regra. Poderia selecionar novamente, formatar, se a janela estivesse fechada. Como a janela já está aberta e eu já tenho meu intervalo selecionado, eu vou clicar em adicionar outra regra. Mesmo intervalo selecionado, a regra agora será outra, será menor que 70. Veja que ele selecionou todas as notas que se encaixaram com essa regra. Vou colocar negrito, cor vermelha. Vou tirar esse fundo. E olha só que legal, todas as notas azuis automaticamente receberam a cor, todas as notas maiores que 70 automaticamente receberam a cor azul, todas as notas menores que 70 automaticamente receberam a cor vermelha. Para finalizar, basta clicar em concluir. Assim eu tenho as duas regras. A primeira regra é formatar fundo transparente, cor azul negrito, para as células que forem maior ou igual a 70. Intervalo de B6 a F11. Formatar na cor vermelha todas as células que forem menor que 70 no intervalo de B6 a F11. Muito bem. Vou agora fazer a próxima regra, que seria para o texto. Antes disso, vamos ver uma coisa interessante.
Se eu mudar a nota para 50, vai permanecer azul ou vai mudar para vermelho? Se você respondeu que vai mudar para vermelho, você acertou. Por quê? A formatação condicional entende que o valor trocou, então ele aplica a regra mudando também a cor. Vou fazer agora, continuando para o resultado. Vamos lá em formatar, formatação condicional. O intervalo que está selecionado é de G6 a G11. A regra agora vai ser diferente, já que nós estamos trabalhando com texto e não com número. Então eu quero dizer o quê? Que sempre que ele encontre a palavra aprovado, ele coloque azul. E sempre que ele encontre a palavra reprovado nesse intervalo, ele coloque em vermelho. Dessa forma também vamos usar duas regras. Para que ele encontre aprovado, o critério tem que ser, ou melhor, a regra, né? Tem que ser igual a aprovado. Você já percebe que ele já selecionou o resultado que ele encontrou com aprovado. Vou colocar no negrito e da mesma forma vou colocar azul e tirar o preenchimento. Então nós temos aqui o resultado de 3 aprovados. Na próxima regra, ou seja, concluindo, próxima regra, da mesma maneira vou colocar igual a reprovado, negrito, a cor vermelha e tiro o preenchimento. Muito bem, da mesma maneira que a gente tem a regra ali para os valores, nós temos para as notas, nós temos a regra para o resultado. Isso quer dizer então que quando eu alterar alguma nota aqui, vou tirar a nota, olha só, automaticamente a média baixou e o resultado mudou para reprovado. Nota azul e o resultado mudou para aprovado na cor azul. Recursos que são muito interessantes que você possa usar sem precisar ficar procurando a informação e colocar a cor que você deseja. Então a formatação acontece automaticamente. Para finalizar, vamos fazer umas funções básicas aqui. Vamos responder qual seria a maior nota dessa turma. Maior nota. Qual seria a menor nota nessa turma? Qual seria a média das notas? Certo? E, finalmente, quantos alunos nós temos aprovados? Então seria o número de aprovados e o número de reprovados. Dessa forma vamos conhecer outras funções. A maior nota, nós teríamos uma função bem simples que se chama máximo ou maior. Então vamos usar a função máximo. Digito igualdade, começo a digitar a palavra máximo. Quando ela surgir aqui abaixo, eu posso pressionar o tab, ele completa com 40. Então ele diz aqui nos parâmetros que eu tenho que alimentar com os valores, que pode começar em valor 1, ponto e vírgula, valor 2, ou seja, eu posso selecionar vários intervalos alternados. Aqui eu não vou precisar de valor alternado, porque seria todo esse espaço onde eu tenho as notas, sem a média. Então, clico aqui a partir da primeira nota, vou até a última nota e pressiono o Enter. Então ele diz para mim automaticamente que a maior nota encontrada nessa turma é 10, ou seja, 100. Para a menor é o mesmo procedimento. Agora a função será mínimo. Da mesma maneira, fiz o autocompletar, seleciono todas as notas, exceto a média. A menor nota é 40. Note que a função é muito inteligente, então ela consegue, dentro de um intervalo, sem que você precise analisar visualmente, a resposta que você deseja. Então a maior nota que eu tenho aqui no intervalo, seja ela a primeira ou a última, é 10, é 100. E a menor nota que eu tenho nesse intervalo, seja a primeira ou a última, por coincidência, é 40. A média da turma. Dessa forma a gente conhece a outra função, que é a função média. Ela é bem mais simples. Média, da mesma maneira, os parâmetros diz que é para eu selecionar o intervalo. Então eu seleciono todo o intervalo, exceto a média. E pronto, eu tenho aqui a média. Ele tenta entender aqui que se eu quero também achar algo que seja automático, isso aqui não, eu vou ignorar. Mas aqui nós conheceremos outra função,
Da média eu vou usar a ferramenta já apresentada anteriormente, que é a de casas decimais. Então aqui eu vou diminuir, deixar apenas com uma casa decimal, então a média de notas desses alunos é 71. Para encontrar o número de aprovados e o número de reprovados, nós vamos usar uma função semelhante à que foi usada para achar o resultado. A diferença agora é que ela vai contar, veja bem, ela vai contar a quantidade de aprovados e a quantidade de reprovados individualmente. Essa função chama-se conte-se, conte.se, contagem condicional e intervalo, já que ele tem que contar especificamente quando ele encontrar a palavra aprovado. Lógico, se você estiver observando, você já percebeu que nós vamos encontrar 3 aprovados e 3 reprovados. No entanto, se a lista fosse maior, o que você acha que faria? Contaria de um por um? Não. A função vai ajudar nesse sentido. Então, o intervalo que eu vou selecionar é onde eu quero que ele conte. Então, vai ser desde o primeiro resultado até o último. E vírgula. E aqui diz que é o critério. Lembrando que toda vez que um critério for um texto, tem que ser entre aspas. Então, aqui eu vou digitar aprovado. O que a função vai fazer? No intervalo selecionado, ele vai buscar a palavra aprovado e trazer cada vez que ele encontrar um. Nesse caso aqui, ele já diz que a resposta será 3. Muito bem, resposta é 3. Vou fazer com que o aluno seja aprovado. Vou colocar um 100 aqui. Olha só, automaticamente mudou para aprovado, ou seja, influenciou na média, influenciou no resultado, influenciou também aqui no número de aprovados. Vamos agora construir a próxima forma. Da mesma maneira, conte.se, no intervalo, ponto e vírgula, é aprovado. E finalmente nós temos que nessa lista aqui, nós encontramos a maior nota dos alunos foi 100, a menor nota foi 40, a média foi 73, o número de aprovados foram 4 e o número de reprovados foram 2. Então nós temos aí 6 alunos. Bom, vou só finalizar com uma formatação bem tranquila aqui, né? Poderia até colocar também da mesma maneira. Vou colocar, formatar cores alternadas. Essa dessa vez não vai ter título, então eu vou ignorar aqui. E vou escolher uma opção que possa atender aproximadamente a minha formatação. Ou, se eu não quiser a cor padrão, do estilo padrão, eu posso vir aqui, ó, e posso mudar a cor. Por exemplo, vou deixar essa aqui. Vou mudar essa cor aqui para um azul mais próximo daquele que eu acho que vai ser esse aqui. Ficou parecido, mas a nossa ideia é. Com isso a gente finaliza o boletim.